Doutora Denise Albano, o ministro Dias Toffoli, ex-advogado do PT, adotou aí uma decisão bastante polêmica que produziu inclusive reação da Associação dos Juízes Federais e também da Associação Nacional do Ministério Público. E o que essa decisão do ministro pode produzir, além dessas notas da Associação dos Juízes Federais e também da Associação Nacional de Procuradores, o que pode acontecer? Eu vou tentar ser objetiva e didática. Houve uma reclamação, que é um instrumento para você, enquanto parte num processo, questionar algumas situações tidas como irregulares, ilegais no curso desse processo. Assim, falando bem de forma simplificada. Mas o ministro Dias Toffoli, julgando essa reclamação, ele vai muito além, inclusive até contrariando decisão colegiada do Supremo, para declarar nulas todas as provas decorrentes de acordos de leniência de colaboração premiada celebradas por representantes da Odebrecht. Ora, Erivan, quem nos acompanha, essas provas corroboradas, ou seja, confirmadas por vários documentos, planilhas, acesso a mídias, a registros contábeis que a Odebrecht fazia de pagamentos de propinas aqui no Brasil e em mais de uma dezena de países, em grandes esquemas de corrupção, simplesmente o ministro considera que elas são nulas porque havia o que ele aponta como um grande conluio entre o Ministério Público Federal, procuradores da República e o juiz do caso. E detalhe, essa afirmação dele é apoiada na famosa Operação Vaza Jato, de hackeamento de conversas, de supostas conversas, porque nunca uma perícia confirmou absolutamente o teor do que seriam mensagens trocadas entre procuradores e procuradores da República e o então juiz Sérgio Moro. Ou seja, provas ilícitas, obtidas mediante um sigilo, e além de ilícitas por violação, não havia um mandado judicial para ter acesso aos telefones, para conhecer exatamente as trocas de mensagens entre esses personagens. Para além dessa ilicitude, poderia até ser como uma limpeza dessas provas se fosse confirmada a sua autenticidade mediante uma perícia feita. Isso não ocorreu. O ministro Dias Toffoli, considerando provas ilícitas, para lá de suspeitas, declara uma nulidade que não apenas é uma tentativa de como que limpar a ficha do atual presidente Lula, como isso também vai impactar no que seria a invalidação de várias provas em relação a centenas de réus. Provavelmente algumas centenas também a galope, como uma bola de neve, serão beneficiados por essa decisão, que, me perdoe, assim, eu estimo muito a instituição Supremo Tribunal Federal, mas alguns ministros de fato atuam menos como juízes imparciais, comprometidos com o marco da legalidade, e mais como advogados de quem patrocinou seu ingresso ali. E eu afirmo categoricamente que essa peça do ministro Dias Toffoli, que foi advogado petista, que foi advogado da CUT, indicado para chefiar a Advocacia Geral da União por Lula, cujo currículo, a principal produção que ele apresentou no seu currículo, foram pareceres que ele assinou enquanto chefe da Advocacia Geral da União, que é um cargo por indicação. Ele não era advogado público de carreira, concursado. A história é de uma advocacia particular, principalmente para a Central Sindical CUT,
e para o PT. E foi assessor do Zé Disseu na Casa Civil. É esse o currículo do Dias Toffoli. Na casa dos 40 anos, foi indicado por Lula para assumir um cargo no Supremo, que foi reprovado por 2 vezes em concurso público para juiz, e hoje produz, quer dizer, nos dias atuais, produz essa peça que eu afirmo categoricamente, mais parece um panfleto partidário do que propriamente uma decisão judicial vista sob a ótica da boa técnica jurídica, da aplicação correta da lei e de uma fundamentação apoiada, robustamente apoiada, no que a gente pode dizer marco legal e racionalidade lógica. Doutora Denise, na base do judiciário brasileiro tem havido também manifestações de insatisfação em relação a essa peça, como a senhora diz, produzida aí por Dias Toffoli, o ex-advogado do PT. Essa iniciativa tende mesmo a se firmar ou pode haver uma reversão? Erivan, com toda sinceridade, é difícil até a gente fazer prognósticos no Brasil dos dias atuais. Nós não temos mais, de fato, um marco legal, decisões baseadas no que a gente conhece como sendo exatamente uma legalidade baseada principalmente na Constituição, nos códigos. Nós não temos uma racionalidade, um senso de proporção nas decisões, que aí eu estava acompanhando uma observação da Janaína Pascoal, que é professora de longa data da área penal na USP, doutora em Direito. E, de fato, o que ela pontuava é isso do nosso dia a dia como professoras da área criminal. Ora, aí invalidam-se provas, anulam-se processos inteiros de criminosos altamente perigosos, grandes traficantes, por supostamente haver violação a direitos e garantias de um devido processo legal, a provas serem obtidas sem mandado judicial, e já tivemos caso aí de traficantes recebendo helicóptero usado para transportar droga, devolvido. Tivemos casos de pessoas postas em liberdade exatamente alegando ilicitude da prova. E anula-se um processo como esse em relação aí ao Lula, que gerará por conta da declaração dessa nulidade das provas, sendo que essa decisão foi fundamentalmente apoiada em prova ilícita. Para os criminosos, a prova ilícita é absolutamente inadmissível e, portanto, o processo em relação a esses criminosos tem que ser anulado. Mas para outros condenados, em primeira, segunda, até terceira instância, confirmado no STJ, essas provas ilícitas são tidas como válidas. Então, é um direito que eu coloco bem entre aspas, absolutamente irracional, ilógico, sem qualquer senso de racionalidade, de proporção. É o direito do arbítrio, é o direito da vontade de agradar quem está no comando, e o que a gente tem é essa situação que eu digo para você. Eu acredito, dado o quadro hoje presente, é que a decisão do Toffoli certamente será confirmada pelos seus outros pares. O que a gente tem visto ao longo desses últimos anos são decisões ao arrepio da lei, absolutamente arbitrárias, que atropelam a Constituição, e sendo essas decisões referendadas, endossadas pelo Supremo, na medida em que esses ministros vêm tomando essas decisões sem sequer qualquer voz se levante no sentido de se contrapor a esses abusos que hoje a gente vê em curso. Que houve uma correição. Correição é uma espécie de procedimento disciplinar que foi determinado pela chefia, pelo colegiado superior da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, para apurar
as responsabilidades desses procuradores da Lava Jato, para exatamente investigar se eles cometeram abusos, excessos, ilegalidades, uma correição muito séria com membros que atuaram absolutamente independentes, e o resultado desse procedimento disciplinar foi a aferição de que eles agiram dentro dos marcos legais, de que eles agiram dentro absolutamente da legalidade, do respeito aos marcos constitucionais. Então, eles ignoram tudo, e certamente para agradar nessa tentativa de apagar a história, porque comunistas, lembro bem da situação aí, por exemplo, do Stalin, quando ele tinha pessoas aliadas que em fotos antigas estavam ao seu lado, mas que depois ele via aquele antigo aliado como uma ameaça, como um traidor, ele mandava apagar das fotos, quando não mandava apagar fisicamente. O próprio Trotsky, grande aliado dos comunistas que implementaram a ditadura soviética, se refugiou no México, fugindo da perseguição, mas despacharam um mercenário para matá-lo no México, onde ele havia se refugiado. Um aliado de primeira hora da Revolução Comunista Russa. Então, é esse cenário lamentável que a gente tem hoje no país. Eu acompanhava a fala do Gustavo Gaia um pouco antes, e ele mostrando que direitos básicos, civilizatórios, como o direito de propriedade, não é o direito do grande proprietário, não, que esses têm meios de se defender, é do médio, do pequeno proprietário, absolutamente esvaziado esse direito, porque um juiz de ocasião pode considerar que aquele seu pedacinho de terra, que aquela sua chácarazinha não está cumprindo a função social e, portanto, pode ser desapropriada. Um conceito vago, função social, muito aberto, e o que temos é esse cenário de absoluta insegurança jurídica no país.